Não queremos fazer isso. Queremos que as nossas pessoas fiquem. Uma das coisas que faço é facilitar a vida aos agricultores, aos hotéis, etc. Há muitas razões para isso. Desde os agricultores que não vão poder, sabe, fazer as suas colheitas e colher o milho e fazer todas as coisas que fazem tão incrivelmente bem. Estamos a permitir que os agricultores deem recomendações às pessoas. Muito tranquilizador em termos de... Talvez possamos deixar o agricultor assumir a responsabilidade, porque ele é responsável pelo seu próprio trabalho. Queremos que as pessoas saiam e regressem legalmente a qualquer altura. Go, 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 Trump, que deportou imigrantes, pede-lhes agora que regressem para colher os seus campos. Não só isso, mas está a fazê-lo em espanhol, que não era o espanhol de Trump, quem me dera. Que fosse a dobragem que fizemos, mas deixem-me mostrar-vos. O vídeo original é uma parte de uma entrevista que a Fox News, a maior rede propagandista que tem um Trump, onde o veem agora é agora outro Trump mais perto de si. Sedutor. Adora os hispânicos e até fala espanhol. Vamos voltar a usar a Grande América e depois vejam que eu pus aqui um excerto selecionado de um mexicano sem documentos pró-Trump. E vão ver o que Trump diz. Trump diz sobre ele que é outro Trump. Ele é um que diz, não sim, eu amo-te sim. Nós precisamos de ti sim. Vocês são boas pessoas, podem ver nos seus olhos que ele é uma boa pessoa. É como se tivessem posto outro à nossa frente. Bem, este é um caso complicado. Agora vou dizer-vos. Neste podcast enfatizaremos a frase de Facundo Cabral. A frase de Facundo Cabral. O homem acaricia o cavalo para o montar e hoje há algo por detrás de tudo isto. Vocês são os melhores, meus hispânicos, como eu vos amo. Vejam que já foi dito. Nós vamos fazer a América grande novamente. A América é grande outra vez. Senhor Presidente, muito obrigado por se juntar a nós na Fox News. Este é um momento verdadeiramente histórico. É uma honra tê-lo conosco e vou fazer-lhe perguntas primeiro em espanhol para o nosso público e depois em inglês. Durante a campanha, entrevistei um mexicano que veio para cá ilegalmente há mais de 20 anos. Tem filhos americanos e disse-me que, apesar de estar ilegal e não poder votar, apoiava a sua candidatura. Eis a sua explicação. Como qualquer pai amoroso que quer um bom futuro para a sua família, bem, eu quero que a América corra bem. Quero que tenha uma administração que lute para que a inflação baixe, para que a economia melhore, que acabe com as guerras. A qualidade de Donald Trump é que ele seria um bom administrador da economia americana. Ele vai pressionar as empresas americanas a não irem para o estrangeiro e estabelecer as suas empresas aqui nos Estados Unidos para que deem emprego aos americanos. A menos que se prove que alguém cometeu crimes, ou seja, que é um criminoso, sou absolutamente a favor de o mandar de volta para o seu país. Mesmo que eu cometa crimes, devo ser deportado. Ele está cá há 20 anos, a trabalhar arduamente, a criar uma família. Em termos de deportações, Galácios deve ser tratado de forma diferente dos imigrantes ilegais que chegaram durante a era Joe Biden. Do ponto de vista atual, não, mas do ponto de vista prático, sim. Olho para este tipo e digo que é este que queremos manter. Quer dizer, ele provavelmente vai ser criticado por dizer isto. Toda a gente gosta de toda a gente. Ele é um bom homem com isso. Estou a vê-lo a olhar para essa pergunta. Por isso não sei o que é que ele disse. Ele deve ser deportado? Não, ele não disse isso. Tá bem, ótimo, ótimo. Está bem, está bem, está bem, está bem. Sim, sim, ele disse. Então, bem, não acho que ele esteja em perigo de o fazer. E isso torna esta pergunta muito mais fácil. Porque se lhe disséssemos que ele está pronto para o tirar e mexer, seria uma pergunta muito mais difícil, porque ele é uma boa pessoa. Sim, e nós não queremos fazer isso. Queremos que as nossas excelentes pessoas fiquem. Uma das coisas que estou a fazer é facilitar a vida aos agricultores, aos hotéis e a tudo o resto, porque há muitos.
de agricultores que não vão ser capazes de fazer os seus crozis, tirar o arroz e fazer todas as coisas que eles fazem tão bem. Por isso, estamos a fazer com que, se um agricultor puder dar recomendações às pessoas, nós vamos ser muito sustentados em termos de talvez deixar esse agricultor ter, sabe, eles são uma espécie de respostas. Como em Alcalá-Ciocon. De Iparamaga? Bem, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Diz que mesmo que tenham cometido crimes, não é como se já tivesses cometido um, de acordo com Trump. Cometer um crime é infringir a lei e vieste para o EUA ilegalmente, e para Trump isso é mais do que suficiente. Para o considerar precisamente aquilo a que ele chama um estrangeiro criminoso, criminoso, illegal. O mesmo tipo que nos está a insultar. À frente dos mesmos mexicanos que ele tem estado a deportar, que ele acusou de serem precisamente criminosos, que ameaçou com um muro, com balas, com militares, com tarifas, com guerras comerciais. E agora do nada vem dizer que os bons vão ficar e que ele precisa de nós, agora precisa mesmo de nós, mas não é só isso. O seu maior canal de propaganda, nos EUA, agora até falam espanhol, criaram um canal especial para os hispânicos, a versão hispânica de Trump, que disse que ia eliminar o espanhol. Como língua de tradução nos portais do governo do EUA, agora falam espanhol. E aceita entrevistas em espanhol e... Não vos cheira tudo isto a estranho? Como se Trump não fosse o tipo de pessoa que passa sem uma pitada de guarache. E agora é outro Trump. Outro Trump, mais perto, nem o PRI se arriscou tanto. Ele diz que não vai deportar. Este amigo mexicano que não tem documentos, que está no EUA há mais de 20 anos e acreditou tanto nisso que agora é um mágico. Que tem filhos americanos, que sabe que ele disse que se pudesse votar porque não pode, votaria em alguém como Trump, que ameaça separá-lo da sua família, que nunca cometeu um crime, diz ele. Bem, para Trump, ele entrou ilegalmente no EUA e isso é um crime. De acordo com Trump, bem, de acordo com as leis de imigração também, mas ele diz que isto é real. Que se ele pudesse votar, votaria em Trump. Ei, Trump. Bem, agora é diferente. Ele diz que esse é o tipo de pessoa que queremos que seja clara. Aquele que o lisonjeia, aquele que o aplaude. Olhamos para ele nos olhos, diz ele, e sabemos que é um bom homem. E ainda remata com a cereja no topo do bolo. Estamos a tornar mais fácil para os agricultores manterem os seus trabalhadores. Trump estava a agarrar mesmo. Pessoal, entendamos que não se trata de compaixão. Não se trata de justiça. Não é porque ele se tornou uma boa pessoa. É porque ele precisa de nós, porque hoje está encurralado contra a China. Agora vamos falar sobre isso. Porque a economia está a desmoronar-se por causa dele. Porque se não depender da China, se não depender da Europa, se fechar acordos com o Canadá, porque precisa de produzir localmente. Como é que o campo americano vai produzir? Sem imigrantes. Hispânicos. Porque não é só a China. A Europa acaba de fechar um mercado fundamental para o EUA. O Canadá está a bloqueá-lo com o petróleo, com a eletricidade e também com o turismo. E para além disso, sem uma agricultura local forte, então os EUA entram em colapso. Quem produz essa agricultura? Nós. Os imigrantes hispânicos, os mexicanos, os salvadorenhos, os guatemaltecos, os chilenos, os colombianos, os centro-americanos depois, a América do Sul, aqueles que, segundo ele, éramos os piores dos piores. E agora, não só somos a única coisa que o pode manter à tona, diz ele, porque sem eles, o campo americano não pode produzir as coisas bonitas que ele faz. Olha... Agora ele acaricia-nos. É por isso que agora ele fala sobre os bons, diz ele. É por isso que ele até está disposto a deixar os agricultores recomendarem quem pode ficar e quem não pode ficar. Como se isto fosse um episódio de um episódio da série A Quinta do Tio Sam. E olha, aqui vem a pior parte.
Porque enquanto Trump diz que os bons da fita não estão em perigo, e que depois esse amigo mexicano sem papel é Maga Gelásio com G de Maga, diz que ele não está em perigo, que eles estão apenas a deportar os maus. A realidade é que estão a deportar tanto os bons como os maus. Os bons e os maus, atrever-me-ia a dizer que ele deporta mais pessoas boas que más, porque de acordo com o FBI, apenas 1% são boas. Acontece que apenas 1% dos imigrantes irregulares do EUA tem registro criminal, por isso os outros 1% têm registro criminal, pelo que os outros 99% não têm registro criminal, o que significa que basicamente 9 em cada 10 deportados, não cometeram qualquer crime. Vejamos, explique-me o caso de Quilmar Ábrego. Já falamos muito sobre ele, um salvadorenho que está nos Esinaquiua há anos, tal como este amigo Gelásio com um G, como mágico sem papéis, mas a favor de Trump. O mesmo sem registro criminal e sem uma única multa de trânsito. Mas cometeu um crime. Ele é hispânico. E de repente, com o novo governo de Trump, eles fabricaram acusações falsas, puseram-no no avião, enviaram-no para El Salvador para uma prisão de segurança máxima e deportaram-no para lá. E quando o Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos lhe diz que está a passar das marcas, ele não era ilegal porque tinha documentos. Nem era um criminoso porque não tinha registro criminal. Já o verifiquei aqui. Nem era venezuelano porque é salvadorenho, nem fazia parte do comboio de Aragua. Porque eu já o verifiquei aqui e ele nem sequer tem uma ligação. E depois começa a fabricar. Eu gostava de o mandar de volta para o EUA, mas o presidente de El Salvador não quer. Senão, vou levá-lo até si para que possa ver que é verdade. A ver, siéntate aqui, por favor. Ahorita que eu te diga, hablas a ver, Bukele, ¿quieres que regrese a tu ciudadano salvadoreño? No, no quiero. Ah, bueno, no quiere, pues yo sí quería, pero. Ele não quer. Ele não cometeu nenhum crime. É Trump? E Trump lava as mãos do assunto. E diz que o problema já não é meu. E Bukele faz o para o não. É essa a questão. O Trump está a mentir. Não importa se estás a trabalhar há 20 anos e achas que és mais gringo que o Donald Trump, mesmo que não tenhas documentos, meu caro amigo, não importa se pagas impostos. Não importa se não cometeste um único crime, pergunta-lhe aqui o Marábrego se não o fazes. Eu digo-vos a verdade. Se quiseres sair, ele tira-te. E se ele precisar que fiques, vai usar-te como um peão para a sua economia. E vai deitar-te fora como um lenço. Depois de ter dito que éramos narcóticos, que éramos violadores, que íamos pagar o muro fronteiriço, que éramos uma ameaça. Hoje Trump até fala espanhol e diz-nos que nos ama. E que ama pessoas como Gelásio com G de Maga. Que o agricultor, ele vai dar recomendações, diz ele, para que não deportem os nossos irmãos e irmãs hispânicos e que até vai lançar um programa, vejam só o disparate, um programa de autodeportação voluntária com bilhetes incluídos. Que lógica doentia é esta? Salva-nos se formos úteis para o milho, mas não se tiveres uma carreira. É o mesmo velho truque que Facundo Cabral costumava dizer. O homem acaricia o cavalo para o montar. E é isso mesmo que a Troma está a fazer conosco e alguém acredita nisso. E quem diz que o melhor para os meus filhos é? Eu serei deportado e eles ficarão cá sem mim. Tudo em nome de tornar a América grande de novo, não. E ele acha que parte do problema de a América não ser grande de novo é que é ele. Ele acaricia-nos agora Troma em espanhol. E lá estamos nós, não. Agora ele diz que o problema não somos nós. Mas tudo isto, meus amigos, esta é a realidade. Tudo isto tem uma razão. A razão pela qual hoje a Troma está a falar espanhol, a razão pela qual a entrevista até é feita pela Fox em espanhol, porque está a perder uma guerra. Uma guerra com a China, porque não consegue com a Europa, porque não consegue com o sistema econômico global contra o qual ele próprio lutou. E no seu desespero, agora ele lembra-se de nós, lembra-se do camponês, do diarista, do cozinheiro, do jardineiro. Tron precisa de toda essa maquinaria altamente oleada,
Ele precisa de mão de obra barata para competir com a China. Onde é que ele a vai arranjar? Da cidade dos zombies? Não? E se agora Trump diz que não vai deportar os nossos irmãos e irmãs hispânicos, nada mais do que isso, é o que ele disse antes, e depois veio o gelo e depois vieram as rusgas e as deportações? Sem julgamento, perguntem aqui o Mar Ábrego. E as crianças enjauladas na última administração? E aqueles que morreram sob custódia? O que vemos, amigos, não é só bondade, é um sinal de fraqueza. É uma rendição de Trump disfarçada de discurso conciliador em que ele diz que agora nos ama. Trump está a implorar-me a ajuda daqueles que sempre tratou como inimigos nossos. Porque ele sabe que sem nós os EUA não funcionam, o campo americano não funciona. Se não tivermos carne, eles não têm fruta, não têm leite, não têm comida na mesa. E se algo tem de ser claro para nós, amigos, não nos confundamos com isto. Não é que eu nos ame. Eu não vou ter outro Gelásio com um G. Para Magá, não é que ele queira salvar-nos, não é que os nossos irmãos hispânicos não estejam em perigo agora. Nós já sabemos o que vem depois da carícia. Esse é o aviso para todos. Porque enquanto Trump sorri para a Câmara dizendo que os bons ficam, perguntem ao que o Mar Ábrego se foi assim. A propósito, enquanto dizia isso, Donald Trump voltou a apontar para o México. A meio da entrevista, dizem-lhe que hoje está a militarizar as terras federais. Está a fechar encruzilhadas, está a empurrar os cartéis para uma guerra infernal, que está a deixar muita violência com armas que os EUA enviam para os cartéis mexicanos, está a semear o ódio em todo o mundo. Vejam o que ele disse e depois disse que vamos ajudar o México e agora parece que ele também nos quer ajudar a nós. Agora está a militarizar as terras federais na fronteira sul. Os cartéis estão mais ricos e poderosos. Com o fechamento da fronteira, a violência aumentou, pois disputam território, recursos e dinheiro. Estão a lutar por menos território, menos recursos e receitas. Qual é o vosso plano para enfrentar os cartéis mexicanos? Estamos a trabalhar com o México. Acho que o México tem muito medo dos cartéis. Na verdade, penso que os cartéis estão a funcionar em grandes secções do México. E não quero dizer isto porque estou a ficar muito bom com o presidente. Talvez, pelo menos. Bem, tu sabes, pelo menos. É difícil de acreditar. Estou a lidar muito bem com o vosso novo presidente, com a nova presidente, que é uma mulher muito simpática. Tenho de lhe dizer que a relação é muito boa. E que queremos ajudá-la e queremos ajudar o México, porque não se pode governar um país assim. Não se pode. Não, bem, sim, claro que não podemos. Mas como é que podemos, se armaram os cartéis mexicanos até os dentes? Com armas para uso exclusivo dos militares americanos? Se o Departamento de Estado reconheceu que 7 em cada 10 armas de alta potência dos cartéis mexicanos vêm dos arsenais americanos e depois diz que nos quer ajudar. Não, muito obrigado, cabrão. Não sabes mesmo como agradecer, por isso tem muito cuidado com este novo Trump que já fala espanhol. A América grande outra vez e que dice que nos ama esse amor, amigos, tiene fecha de caducidade. E sempre foi por puro interesse se pensavam que tudo isto era uma mudança de atitude. Pensem 2 vezes, porque enquanto ele está a adoçar os nossos ouvidos com estas frases em espanhol e a prometer-nos que os bons vão desaparecer, eles não vão desaparecer. Só os maus é que vão. Vão-se embora porque Trump, hoje, está a fazer um ultimato direto à América Latina. E o que ele está literalmente a dizer é o que vamos falar no próximo podcast. Por isso, subscrevam o canal. E partilhem este podcast porque isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas o que Trump está a dizer hoje como um ultimato ao México ou à América Latina depois da carícia é ou estão comigo ou estão com a China. E disse-o logo após estas declarações em que parecia que já nos amava, que até ia proteger os trabalhadores agrícolas. Então onde é que isso nos deixa? Ele ama-nos ou ameaça-nos? Protege-nos ou condiciona-nos? Esta é a chave para compreender o que está a acontecer porque Trump não está apaixonado por nós. Trump está desesperado. E está em se oferecer-nos amor em troca de obediência e submissão. Infelizmente, há um país na América Latina que já se curvou perante ele. E disse quase sim a tudo. Ei, que navios com soldados perto, sim, senhor.
Ei que vocês sugaram essa coisa que estão a fazer sobre a rota da seda, sim, senhor? Ei, vou mandar-vos mais tropas para lá, Marauder, sim, senhor? E agora ele está a apontar para o México. Mas também aponta para a Argentina. Vamos falar sobre isso em breve. Ele está a atacar a Colômbia, o Brasil, El Salvador, todos eles. Para nos forçar a romper completamente as relações econômicas com a China e sabotá-las, ele quer bajuladores. Porque enquanto ele está a perder a guerra comercial com metade do planeta, e enquanto os seus direitos aduaneiros estão a afundar os mercados nos EUA, ele precisa de se certificar de que a sua guerra com a China é a nossa guerra contra a China e não a sua guerra com a China. Ele precisa de se certificar de que a América Latina não o trairá e que o seguirá lealmente para onde quer que vá. E é por isso que ele nos está a fazer este discurso de dois gumes tão bonito, mesmo falando espanhol. Por um lado, está a dizer amo-te, mas por outro lado, está a dizer cuidado se me traíres e não me obedeceres em tudo. Cuidado se não cortarem relações com a China e não me ajudarem a boicotá-la, porque eu vou fazer tudo contra vocês. Este é o Trump no seu estado puro. Um dia acaricia-te. No outro dia esmaga-te. Num dia diz que o México é um país amigo. E no dia seguinte militariza a nossa fronteira. Do lado dele, claro. Um dia acusa os cartéis. E no outro dia deixa as suas lojas de armas, até aos dentes com armas de alto calibre. Um dia, ele diz que a presidente do México é uma ótima senhora e claro que é. Ela não está a dizer nada de novo. Ok. Trump não precisa de nos dizer isso para o sabermos, mas no outro dia ameaça-nos com tarifas. E sabem qual é a coisa mais surrealista? Que agora ele diz que nos quer ajudar, que está a ter uma relação muito boa. Com a presidente que apoia não ao México, vamos ver de que ajuda Donald Trump fala. A de que ajuda está Donald Trump a falar a ajuda de bloquear as nossas exportações e nós não lhe obedecermos. Da ajuda para nos impor sanções contra os fertilizantes mexicanos, a ajuda de nos fazer entrar na sua guerra comercial contra a China como carne para canhão, isso é ajuda. Porque é esse o seu conceito de ajuda. Obrigado, não obrigado. É melhor ires ajudar outro compadre. Nós já conhecemos esta história. Que eu quero ajudar-te, é muito caro. Amo essa música de Facundo Cabral, ouça agora ao acabar este podcast. Vou acabar este podcast e pô-lo no YouTube. Eu sou um bocadinho homem. Onde ele tem um bom verso no início da canção, no soi de aqui, ni soi de alá. E não só diz que aí o homem acaricia o cavalo para o montar, também diz: um homem por uma maçã ficou para sempre em dívida. Estas pequenas ajudas de Trump têm um custo. O quero ajudar-vos é o mesmo que ele usou quando pressionou o México a transformar-nos no seu muro vivo. Quando nos obrigou a enviar milhares de soldados para o sul para impedir que os nossos irmãos e irmãs imigrantes da América Central, fazendo o trabalho sujo do gelo, ele é o mesmo Trump do eu ajudo-te. Ele chantageou o nosso país com tarifas sobre o aço, o alumínio, o tomate e o abacate. É a mesma história, amigos, o mesmo patrão. Trump não ajuda, domina. Não cooperante esmaga. Trump avança para continuar a subir. É por isso que temos de compreender muito bem este momento. Porque estas carícias de Trump não são uma mudança de rumo, são uma estratégia, são uma pausa no chicote. E é suposto agradecermos-lhe. São um piscar de olhos antes do golpe. Ele está a usar os imigrantes para salvar a sua economia. E agora arrepende-se. Está a usar o espanhol para ficar bem à frente das câmaras conosco. E, entretanto, continua a cerrar o punho com que quer controlar toda a América Latina. Ele acaba de deixar bem claro, ele só nos quer se nos puder controlar, ele não nos quer. Não aceita um não como resposta, ele ama-nos. Mas só se dissermos que é tudo o que ele quer que seja. Ele é bom, dá pra ver no rosto. Claro que quando dizemos que ele é um super-herói, nos ama. Ele é um super-herói, ele ama-te. Isso não é amor, é chantagem política. Por isso não se deixem enganar. Não se deixem enganar, meus amigos, mesmo que ele nos pareça muito simpático. Há muitas coisas na geopolítica que estão a acontecer hoje, que explicam perfeitamente este novo comportamento do novo Trump, mais perto de si,
Ele até parece entusiasmado com Manter, o seu amigo mexicano trabalhador nos Estados Unidos. O mesmo que tinha usado os imigrantes como exemplo de crueldade para dizer que ninguém devia vir para cá porque isso lhes podia acontecer, agora quer salvar um deles, para se tornar mais simpático conosco. Desejo ao nosso amigo o melhor. Glasio, desejo que ele viva com a sua família e não seja separado dela. Que ele não seja deportado, que não se repita a mesma história de Kilmar Abrego. Mas que os bons fiquem. Também está a deportar salvadorenhos e mexicanos inocentes como o Kilmar. O mesmo tipo que diz que quer ajudar o México também está a chantagear-nos para rompermos com a China e o pior é que nos está a dividir. Porque agora ele vai começar a rotular. Este é um bom imigrante porque está do meu lado. Este é mau. Este é bom para mim no campo. Este está no meu caminho. E se deixarmos que essa lógica se instale, então vamos voltar ao inferno que já conhecemos rusgas seletivas. Deportações sem julgamento, famílias divididas, crianças em jaulas, tudo isso continua lá. Não foi a lado nenhum, só está a ser embrulhado em celofane para parecer bonito. Com estas mensagens de unidade. Enquanto ele está a tirar estas ameaças geopolíticas para debaixo da mesa, e é por isso, meus amigos, que não podemos confiar nele. Porque se Tron está acabado, essa é a realidade. Se ele está a dobrar a aposta, se ele reconhece que precisa de nós, ele pisca-nos o olho até a nossa língua. Mas ele não está derrotado. E o que ele está a fazer agora é a sua jogada mais perigosa. Porque está a tentar domar-nos com lisonjas, com licenças temporárias, com pequenas palavras em espanhol, com promessas vazias de que os bons vão ficar. Mas como disse o cantor, o homem acaricia o cavalo para o montar e é disso que trata o nosso próximo podcast. Porque depois de eu precisar deles, bem ele obedece-me que eu destrua-o. E é disso que vamos falar. Num momento do ultimato brutal, que acaba de ser emitido por Donald Truman, acaba de fazer aos países da América Latina, como alguns governos já estão a reagir, como esta guerra não é apenas comercial, mas também cultural, migratória, territorial e econômica. É econômica. E hoje Tron não está a sorrir, mas amanhã vai cerrar o punho. E desta vez não vamos cair na sua pequena armadilha. Não mais. Não mais. Não te vou deixar saber que não te vou deixar saber que não te vou deixar ficar mal. O que eu quero dizer é que tu não saibas que eu não vou deixar tu saibas. Ele sabe quando ser engraçado e sabe quando ser tirânico, consoante os seus interesses. Lourdes Rodrigues diz que ele é uma fera ferida, e é nessa altura que um cão raivoso é mais traiçoeiro. Cari Huerta diz: eu sou bipolar saco, eu sou eu e não sou louca, diz e bueno. Jason diz dominar-nos, não domesticar-nos. Sim, na sua perspectiva, ambos. Sob a sua perspectiva e a forma como ele nos vê. Que o levem a tribunal, diz La Guerita. Os latinos em Miami são mais trumpistas do que a Bianca Bensim. Infelizmente, amigos, há muitos que acaba por ser verdade o que Juan Pablo diz. Não me explico como é que há pessoas tão dedicadas a ver Serrasca, a ver as vestes de Trump, até lhe perguntares: e como estão seus papéis? E ele fica desconfortável, não combina comigo, não te enganes. Claro que vai contra. Isto, já falamos sobre isso muitas vezes, é uma política de segregação racial disfarçada de política de imigração. A imigração não se vai embora porque no próximo podcast temos muito que falar precisamente sobre as palavras de Donald Trump em relação à América Latina.